Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos começar a montagem aqui então pelo casaco. Ele tem esse detalhe aqui da parte de baixo que nós vamos dobrar ao meio, aplicar a cola em apenas um dos lados ali na bordinha e encaixar o casaquinho. E depois vamos repetir o mesmo processo aqui do outro lado. O acabamento ficará assim, ó, bem bonitinho. Aqui eu já colei o cinto de um lado, agora eu vou alinhar as duas partes e vou colar aqui o cinto do outro lado, tudo alinhadinho, tá bom? Aqui na hora de aplicar a cola, só cuidado para não aplicar ali nas bordas para não atrapalhar na costura. Então aqui depois de colar essas partes, você pode ir ali, ó, nas laterais e retirar um pouquinho do excesso, tá bom? Não precisa deixar não, pode tirar um pouquinho. Feito isso, a gente vai juntar as duas partes, fazer o ponto caseado em toda a parte vermelha. Playlist, gente, pontos de costura vai estar aqui na descrição do vídeo, caso vocês tenham dúvida. Feito isso, agora é só fazer o ponto caseado ali no detalhe e no cinto com as linhas nas cores. Agora eu vou colar aqui a fivela. Aqui, gente, eu fiz a fivela diferente do modelo original, mas se vocês quiserem podem seguir lá, tá? Então, aqui eu recortei uma vez no feltro e vou fazer a aplicação do relevo dessa forma aqui. Eu tenho feito as fivelas com esse material porque ela fica bem bonita e o dourado fica super bacana depois que seca. Para o sapatinho, vamos começar colando o papelão ali na base, vocês vão ter esses dois moldes lá no material. E aqui, ó, na parte da botinha, nós vamos dobrar ao meio, vamos fazer o caseado somente ali naquela parte de cima, deixando essa parte que eu mostrei para vocês aí aberto. Depois, encaixe a botinha ali na sola e faça o pontinho caseado em volta, tá? Aqui não tem muito mistério não, é só ir fazendo um pontinho em volta até encaixar toda a solinha no sapatinho. E agora vamos encaixar aqui a fibra na parte da frente. Aqui você deixa essa parte da frente do sapatinho bem gordinha, que é para ela ficar bem bonitinha, tá? Feito isso, vamos seguir agora para fazer a perninha. Então aqui eu fiz uma marcação só para delimitar ali o limite do enchimento e vou fazer o enchimento até mais ou menos a metade ali do outro lado. Feito isso, vamos colocar aqui o enchimento da nossa perninha. Esse enchimento você vai seguir com ele até o limite da marcação ali que foi feita, tá? E depois é só finalizar o caseado. Aqui, para manter a fibra no lugar, eu vou fazer um pontinho alinhavo nesse local aqui, seguindo a marcação que nós fizemos. Para finalizar essa costura, é só você usar o pontinho caseado ali da lateral da perninha e entrar com a agulha pela parte de trás para ficar bem discreto o acabamento. Agora vamos encaixar a perninha aqui na botinha, então empurre bem a fibra ali para frente, ó, e encaixa a perninha. Aqui não tem necessidade de colocar cola, porque a perninha já entra bem justinha. E aqui, ó, na hora da costura, nos 3 primeiros pontinhos, você pode pegar também o feltro da perninha. Isso vai garantir que ela fique bem presinha dentro da bota, tá bom? Depois de finalizar a costura, vamos colar o detalhe ali na parte de baixo. É só você ir aplicando a cola quente, né, no detalhezinho e ir colando ali em volta do sapatinho para dar o acabamento. E aqui na parte de trás, eu só sobrepus, eu não recortei ali o excesso. E na parte de cima, na meia, fazemos a mesma coisa. Aqui na fivelinha, eu vou colar e fazer o mesmo efeito com o relevo que eu fiz lá no casaco. Vamos seguir aqui fazendo o gorrinho, então eu já colei o detalhe de um dos lados, eu vou alinhar agora e colar o outro lado. Eu sempre uso essa técnica para colar, tá, os lados aí de detalhes, que fica bem legal. Feito isso, junte as duas partes, faça o ponto caseado em toda a parte vermelha e depois no detalhe aí mais claro, exatamente como fizemos lá no casaco, tá bom? E para deixar esse gorrinho bem gordinho aqui, eu vou colocar um pouquinho de fibra. Se atente só ali na pontinha para ela ficar bem preenchida e vamos seguir agora para os detalhes. Para o pompom, eu estou utilizando aqui um círculo de feltro que eu vou fazer o pontinho alinhavo em volta e depois é só puxar a linha e dar 2 pontinhos de arremate na parte de trás para segurar. Mas aqui você pode substituir por um pompom pronto ou um pompom de lã, fica aí a seu critério. Já vamos colar esse pompom aqui na pontinha. Vou seguir aqui agora fazendo o azevinho. Aqui eu recortei a folhinha à mão livre de 2 tamanhos, mas se vocês quiserem podem seguir o modelo que tá lá no molde, tá?
Então, aqui eu vou fazer o bordadinho simples, eu só apliquei o feltro mais claro sobre um feltro escuro, já para poder prender. E depois, na hora de recortar, eu recorto deixando uma bordinha. Aqui vamos seguir unindo as duas folhinhas e já vou colar ali no gorrinho. Aqui eu tô utilizando a cola quente, que ela seca bem mais rápido, né? E vou finalizar aqui colando 3 meias pérolas vermelhas. E eu gosto sempre de usar essa cola aqui, que é um pouquinho mais segura. Feita essa parte, vamos agora para o bracinho do nosso Papai Noel. Então, aqui vamos começar colando a luvinha, seguindo ali o desenho do molde. Cuidado com a quantidade de cola, tá? Não aplique nas bordas. Depois de colar aí os dois lados, pode recortar o excesso de dentro. Faço caseado na luvinha, toda a parte preta, e depois ali no bracinho. Aqui, ó, como vai ter o acabamento, eu vou fazer a união do ponto aqui, ele vai ficar visível e não tem problema, tá? Então, dei um pontinho ali em cima do primeiro pontinho da luva, para poder segurar a união da costura. E aqui agora eu já vou fazer o enchimento da mãozinha. Não esqueça de colocar o enchimento em toda a mãozinha e também no dedinho, tá? E aqui vou atravessar a minha agulha para o outro lado, sair lá no último pontinho da luva que eu fiz, já faço meu primeiro pontinho aqui, ó, da linha vermelha e depois sigo com ponto normalmente. Então, aqui eu parei a costura nessa parte, porque aqui eu acho mais fácil, e aqui eu vou enchendo e vou fechando aos pouquinhos, até finalizar todo o enchimento. Isso vai garantir que sua peça ela fique bem preenchida, tá? Então, aqui, ó, nessa última parte do enchimento, vejam como a abertura ela tá bem pequenininha. Isso facilita muito deixar a sua peça bem acabada. E aqui para o arremate, eu vou dar um ponto em cima do primeiro ponto que eu fiz, vou dar mais um pontinho aqui à frente e depois eu entro com a agulha ali, ó, entre os dois feltros e saio um pouquinho à frente. Agora vamos colar aqui o detalhe, é bem simples, tá? É só aplicar a cola de silicone, não aplica nas bordas, tá? Concentra a cola mais no centro, cola o detalhe bem alinhado e faça aqui o pontinho caseado nas laterais, o resultado final será esse aqui. Com os bracinhos prontos, vamos seguir agora para a montagem do rostinho do nosso Papai Noel. Aqui eu vou começar dublando a barba, é só aplicar a cola de silicone fria em volta, aplicar em um pedaço de feltro e esperar essa cola secar. Aqui no bigode eu já fiz esse processo de dublagem. As sobrancelhas é só o recorte simples mesmo no feltro, tá? E aqui, ó, o roxinho você vai recortar uma vez no tom de pele que você desejar e uma vez aí no feltro branco. Vamos agora colar aqui a franjinha, tá? É só aplicar a cola na parte de baixo ali e aplicar a franja. E vamos fazer o ponto caseado em volta, deixando a abertura na parte de cima. Aqui não precisa trocar a cor de linha, tá? Porque vai ficar muito discreto aqui, quase não vai aparecer. E a forma de enchimento é a mesma que eu mostrei para vocês lá no bracinho. É só ir enchendo, fechando aos poucos, até finalizar todo o enchimento dessa peça. Para o nariz, vamos fazer o ponto alinhavo em volta do círculo, igual fizemos lá no pompom, só que aqui a gente vai colocar o enchimento, tá? Então, coloque uma quantidade de enchimento que seja suficiente para encher bem o seu círculo. Puxa a linha e vamos fazer aqui os primeiros pontos de trave. Então, você pode dar 2 pontinhos aqui para ajudar a segurar essa costura no lugar. E depois a gente vai finalizar a colocação dessa fibra aí para dentro do nosso molde, tá? Isso aqui vai facilitar muito. Depois, vamos repassar essa agulha em volta de toda a costura novamente. Puxe bem a linha e depois já passando a agulha de um lado para o outro, travando a sua linha até fechar bem toda essa parte de trás e deixar a sua parte da frente, ó, bem redondinha. Aqui já deu tempo da cola da barba secar e agora é só fazer o recorte aí e refilar esse feltro. Aqui uma dica, mantenha sua tesoura parada e vá movimentando sempre o feltro para o seu recorte ficar bem bacana. Posicione a barba e o bigode no rostinho por enquanto sem colar, só pra gente fazer aqui a marcação dos olhos. Isso aqui é bem importante, tá? E vamos usar a barba também para delimitar ali a altura da bochecha. Aqui eu tô utilizando a tinta de tecido, é um material que eu gosto de utilizar em todas as aulas.
É só ir dando batidinhas ali com o pincel até chegar à tonalidade desejada e vou repetir esse processo rosado também no nariz. Vamos agora colar a barbinha, então comece aplicando a cola somente ali na parte do meio e em seguida a gente cola as laterais, tá? É só aplicar a cola ali com bastante cuidado para não manchar a peça e puxar bem essa barbinha ali para a lateral para ela ficar bem encaixadinha. E vamos seguir aqui agora fazendo a profundidade dos olhinhos. Aqui é só você ir entrando e voltando com a agulha e puxando a linha. E aqui na parte de trás, como não teremos acabamento de cabelo para esconder essa linha, sempre tomem cuidado para entrar e sair com essa agulha no mesmo lugar, tá? Para a gente dar o acabamento depois. Aqui eu vou usar uma meia pérola no olhinho, eu vou usar essa cola aqui novamente, igual nós fizemos lá na aplicação da meia pérola do gorrinho e pressiona um pouquinho até a cola secar, tá certo? Já vou colar aqui também as sobrancelhas. Se você preferir, pode usar a cola de silicone fria, não tem problema. É só posicionar ali a sobrancelha no lugar. E as minhas peças têm essa assinatura que são os pontinhos de luz com a tinta de tecido branca. Se você quiser fazer, já faça nessa parte aqui para ela ir secando. Enquanto isso, vamos fazendo o nosso óculos. Aqui eu tô utilizando esse arame, tá? Que eu gosto bastante. É só você fazer o primeiro círculo, medir no roxinho e fazer o segundo círculo. Aqui na tampa do esmalte o tamanho ficou perfeito para esse tamanho do meu Papai Noel aqui. Depois de finalizar esse segundo círculo, recorte o excesso de arame das laterais e pronto. Para aplicar o óculos no roxinho, é só posicionar ele bem certinho e aqui vamos dar pontinhos de segurança. Eu gosto sempre de dar um pontinho ali na parte de baixo do óculos. Lembre ali na parte de trás sempre de voltar com a linha no mesmo buraquinho ali já existente, tá? Posiciona, acerta direitinho e depois, ó, eu gosto de dar um pontinho ali na lateral de cima. Esses dois pontinhos já garantem que esse óculos vai ficar bem presinho aí no roxinho. Depois é só repetir o mesmo processo do outro lado. Aqui para o arremate eu vou jogar a minha agulha lá para cima e já vou travar a linha aqui. Como vai ter o gorrinho, não tem problema dar o acabamento desse jeito. E aqui para disfarçar os pontinhos, ó, eu vou raspando a minha agulha em cima do feltro até esconder todo o buraquinho. Fica bem legal esse acabamento e vocês podem fazer aí. Agora vamos colar o bigode, né? É só aplicar a cola ali no centro, sempre tomando cuidado, tá, gente, com o excesso. Cola no roxinho e em seguida vamos colar o nariz. Aqui é só aplicar a cola e pressionar ali, né, na parte do bigode ali, até a cola secar totalmente. Não solta antes disso, tá, gente? E vamos agora fazer o corpinho do nosso Noel. Aqui a base eu fiz da mesma forma que eu fiz lá no sapatinho. Vou fazer o ponto caseado aqui nas laterais, deixando a abertura para enchimento na parte de cima. E já vamos posicionar essa base aqui. Essa aplicação é feita da mesma forma que nós aplicamos a base lá no sapatinho também. É só ir fazendo pontinho de costura embaixo ali, ó, juntando a base ao corpinho até fechar tudo. Aqui, para fazer um pezinho, estou usando pedrinhas de aquário, coloquei dentro de um saquinho e vou vedar aqui com fita para ela não abrir. A quantidade que eu usei, ela vai estar lá no material para vocês, tá? É bem pouquinha. Então, aqui eu fechei o saquinho, vou posicionar ali no fundo, ó, da minha peça, e daqui eu vou fazer o enchimento normalmente. Preencha bem essa parte, tá? Para ela ficar bem cheinha, bem gordinha, bem uniforme. Aqui eu vou finalizar da mesma forma que eu fiz lá no bracinho, é o mesmo processo. Então, aqui agora, com todas as partes prontas, vamos começar a montagem do nosso Papai Noel. Começa encaixando o casaco ali no corpinho. Esse corpinho, gente, ele fica menor do que o casaco mesmo, tá? É normal, não tem problema não. E aqui eu vou aplicar um pinguinho de cola na parte da frente e um pinguinho de cola na parte de trás, só para garantir que vai ficar tudo no lugar, tá bom? Se você quiser, pode colocar aí um pouquinho de enchimento nesse casaco aqui nas laterais. Para colar a cabeça, vamos começar aplicando bem pouca cola ali no corpinho. Posicione a cabeça e pressione até a cola secar totalmente. Gente, essa parte aqui é muito, muito importante. E depois, ó, você vai apertando a cabeça do Papai Noel e vai vendo aonde mais você pode aplicar a cola para deixar ela bem firme. Aplicou a cola, pressione totalmente até a cola secar. Eu vou sempre bater nessa tecla porque o acabamento de vocês vai depender disso, tá bom?
Depois de colar a cabeça, vamos colar aqui a perninha, ó. Então, ali você mede um pouquinho antes, vamos aplicar a cola e vamos posicionar a perninha mais ou menos alinhada ali, ó, na pontinha do risco ali que nós fizemos do corpinho, tá bom? E vamos colar ali a outra perninha do outro lado, ele já fica sentadinho, bem bonitinho. A colagem do bracinho também precisa ser feita aqui com muito cuidado, então você vai aplicar um fiozinho bem fininho de cola ali na parte de cima, ó, e encaixar ali bem direitinho no bracinho, pressiona até a cola secar. E depois você vai aplicar um pouquinho de cola ali na mãozinha do Papai Noel e posicionar no cinto, como se ele estivesse segurando o cinto, tá? E repita o processo do outro lado. E para finalizar, vamos colar aqui o gorrinho do nosso Papai Noel. Então, aqui a gente vai aplicar a cola quente na parte de dentro e vamos posicionar na cabeça do nosso Papai Noel e pressionar até a cola secar. E finalizamos o nosso lindo Papai Noel. Se você quiser, você pode seguir lá o molde original, os detalhes, tá bom? Aí vai ficar ao seu critério. Com isso, finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês fizerem, não esqueçam de me marcar lá nas minhas redes sociais. Obrigada pela presença e até a próxima aula.